Irmão, aquilo que sair do seu púlpito vai formar a sua comunidade. Aquilo que sair do seu púlpito vai formar a sua comunidade. Digo mais. Aquilo que você tolera vai formar a sua comunidade. Quando digo comunidade, são as pessoas que estão junto ali, que creem no evangelho contigo. Às vezes você vê uma situação, e essa situação é uma situação que você fala, não deveria estar acontecendo, mas você tolera. Quando você tolera isso, você forma a comunidade. Paulo era ousado. É isso mesmo, Renato. Quando a gente olha isso, irmão, o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte: nós, como igreja, precisamos construir o evangelho verdadeiro. O que é o evangelho verdadeiro? E você vai entender isso aqui agora, que é importante para você. Nós precisamos escrever essas narrativas que o Senhor tem colocado no nosso coração, mas não diante dessa geração. Mas que o Senhor tem colocado no nosso coração quando nós olhamos para trás e enxergamos da onde veio o evangelho até nos alcançar. Porque nós somos uma geração do urgente. A geração atual, ela não constrói em cima de propósito. Mas a geração, irmão, ela não constrói em cima do evangelho, mas a geração atual, ela constrói em cima de um evangelho flexibilizado. Constrói em cima. Por que evangelho flexibilizado? Porque é um evangelho onde não é aquele que deseja vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Jesus tem dois chamados. Chamado número 1, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Amém? Evangelho isso. Jesus tem o segundo chamado, que é o chamado vinde após mim, tomai a sua cruz, negar a si mesmo. Mas hoje, irmão, a igreja está sendo construída, o evangelho está sendo flexibilizado, onde não se constrói mais em cima de propósito, não se constrói mais em cima do chamamento de Jesus, mas se constrói acima de necessidades e de algo urgente, algo pro agora, diante de uma necessidade do urgente. Nós nos rendemos, irmão, escuta o que eu estou te falando, nos rendemos a uma tirania do urgente. Estamos presos a esse sistema de hits, de best-seller, do momento. E Jesus deseja nos tirar disso para acabar com toda a flexibilidade do evangelho. Eu vou te mostrar exatamente o que é a minha visão da flexibilidade do evangelho. Eu quero fechar com isso, irmão. E por que eu estou te dizendo isso? Porque isso é visão para a igreja. Se nós desejamos perpetuar a igreja no Brasil, se nós desejamos multiplicar as nossas células, multiplicar equibalos, multiplicar as pessoas que Deus tem colocado na nossa mão, que os nossos corações sejam sensibilizados. É isso, tempos que não aguentaram essa doutrina. E mais do que isso, Reinaldo, porque a igreja está sendo impactada por isso. As pessoas que dizem a respeito de Jesus, elas estão sendo as pessoas no qual não aguentou. A indústria da música gospel, ela está escravizando a igreja, irmão. Construir algo sem necessidade do urgente, é esse o nosso chamado. É essa a vontade de Deus para a nossa vida. A gente não pode se envergonhar do que faz, e eu vou dizer aqui mais para você, irmão. O que eu quero te convidar aqui hoje? Talvez você saiba disso, talvez não. Mas o evangelho, de fato, ele precisa ser pregado. Essa tem que ser a nossa decisão agora, para quando a gente for reunir o povo, a gente falar, vou pregar o evangelho verdadeiro. Por que você está dizendo isso, Parra? Eu vou dizer, vou exemplificar para você entender. Irmão, lá atrás, o que acontecia? O irmão da igreja, que fosse o irmão da igreja, ou pessoas que ainda não eram da igreja, mas carregavam princípios bíblicos de gerações anteriores. Essa pessoa, ela traía a esposa, esse marido traía a esposa. No momento em que ele traía a esposa, ele voltava para casa. E a consciência dele dizia assim, aquilo que eu fiz não foi certo.
tô agindo errado. Isso em uma geração passada, tá? Aquilo que eu fiz não foi certo. Não deveria ter feito isso. E por outro lado, ele mesmo pensava assim, ó, caramba, mas foi bom demais. Nossa, foi bom, nossa, não consegui resistir. Tô cansado do meu casamento, tô cansado da minha vida. Nossa, eu acho que eu estou apaixonado por essa pessoa. E ele voltava de novo e falava, não, eu vou lutar pela minha família. Eu vou lutar pela minha família. Eu não vou deixar isso acontecer. Meu Deus, como eu estou arrependido. Não deveria estar fazendo isso. Aí ele volta aqui de novo e fala, não, foi bom. Acho que eu vou abandonar minha esposa, vou acabar no meu casamento e vou seguir nessa relação. E aí ele voltava e falava, não, meu Deus, não posso, tenho filho, tenho família. E ele ficava internamente, irmão, indo e voltando, por quê? Porque a base, a ideologia, a ideia que ele tinha, daquilo que ele estava fazendo, estava errado. Não havia flexibilidade no evangelho, ele sabia o que Jesus pregou, ele sabia quem ia para o céu, quem não ia, ele sabia quem estava em Jesus, quem não estava. Um jovem, irmão, antes de sair se prostituindo, ou quando fazia algo errado, fora do casamento, estava namorando a menininha, e aí os dois transavam, ele falava, meu Deus, por que eu fiz isso? Não devia ter transado, queria ter pureza no meu casamento, eu sei que fiz coisa errada, não posso. E por outro lado ele ia, meu Deus, isso aqui é bom demais, nossa, foi bom, gostoso, meu Deus, por que tem que esperar o casamento? Não. Aí ele voltava e falava, não, a Bíblia diz, não posso ficar de namorico por aí não, tem que levar algo sério, vou casar. Casamento é princípio bíblico, nenhum casamento prevalece sem a Bíblia. Não, mas aí ele pensava, não, mas aquilo que eu fiz errado é bom, gostei. Eu estou dando 2 exemplos, irmão, de diversas situações que aconteciam numa geração anterior. É isso mesmo. A luta entre carne e espírito existia. Só que, irmão, eu não sei se você sabe disso, mas isso mudou. Diante da igreja isso mudou. Eu conheço jovens que vai para prostíbulos e acha que está tudo bem porque a graça alcançou eles. Fala de Jesus, está tudo certo, receberam Jesus, não precisa da igreja local, não precisa ir para a igreja porque nós somos a igreja, o Espírito habita em mim, vai para lugares onde se envolve com prostitutas e está tudo certo se envolver com prostituta porque a graça alcançou, purificou, justificou, o sangue purifica. Irmão, houve uma flexibilidade e eu quero que esse é o tom, tá? É hipergraça. E esse é o tom que eu quero trazer para ti, irmão, porque a flexibilidade do evangelho veio a tal ponto que eu e você temos que lutar diante dessa geração, porque nós já somos a minoria. Diante de um grande avivamento, de um grande crescimento, uma maturidade da igreja, essa maturidade gerou independência, e como nosso irmão Reinaldo falou aqui, gerou a hipergraça, gerou uma distorção de uma revelação da graça que nós não tínhamos. A geração passada não tinha a revelação da graça que nós temos hoje, mas junto com a revelação da graça veio a necessidade do urgente, a tirania desse sistema perante a vida da igreja, e a igreja está prestes a ter um declínio, como aconteceu na China, como aconteceu na Europa, como aconteceu. Lá atrás havia um evangelho, lá atrás havia uma pregação, lá atrás havia um princípio bíblico, e hoje isso foi arrancado na tirania do sistema, do urgente, dos hits, da igreja sendo escravizada pelo ritmo gospel, da música gospel, da indústria gospel, da graça, da hipergraça, dos pregadores diante dessa geração, que tirou a ideologia. Então, antigamente a pessoa pensava, o que eu fiz? Eu não fiz. Não fiz. Hoje em dia, a ideologia foi arrancada, a base foi tirada, e a pessoa nem sequer pensa mais sobre isso. Nem sequer pensa sobre isso. Acredite, irmão, a taxa de divórcio de pessoas não crentes é praticamente a mesma das pessoas crentes. Você acredita nisso? Mas não era para ser, sendo que o fundamento da Bíblia, o fundamento do casamento é a Bíblia. Não existe casamento sem Bíblia. Foi lá que foi fundado, foi lá que foi registrado. É suicídio qualquer casal hoje que falar que vai casar sem a estrutura, sem o fundamento da Bíblia, sem crer nela.
já entra no projeto falido. Um casamento sem princípios cristãos, um casamento sem princípio da Bíblia, ele já entra falido. Mas quando a gente olha para os números, por que que aqueles que estão sem os princípios bíblicos e os que deveriam ter, ambos estão falindo? Em proporções praticamente iguais. Por quê, irmão? Porque existe uma flexibilidade do evangelho acontecendo hoje. E eu e você estamos sendo chamados, os equibalos, para se despertar diante dessa geração. Para alertar essa geração. Para que nós possamos sair desse sistema e declarar o reino de Deus na terra. Para que nós possamos declarar sim um Hatson, um ano aceitável do Senhor. Ei, mas após receber o Senhor, agora tem um chamado, vinde após mim. Negue-se a si mesmo. Diminua para que ele cresça. Que você seja agora homem espiritual, mulher espiritual. Que você viva pela fé, crendo naquele que vocacionou, naquele que te chamou, naquele que tem planos e sonhos para a sua vida. Amém, irmão?